punição de hoje talvez seja a maneira mais conhecida e mais desagradável que as pessoas foram mortas no passado. Não há, sem dúvida, um caso mais conhecido que o aspirante assassino do rei, Damiens, que em 1757, na França, após falhar no assassinato do rei Luís XV, foi punido ao extremo. O autor dos Direitos do Homem, Thomas Paine, mais tarde escreveu sobre essa terrível crueldade. Assim como o filósofo francês Michel Foucault disse que tal espetáculo de violência foi um momento decisivo em como puniríamos pessoas. Damiens foi o primeiro a usar botas esmagadoras de pé. Depois ele teve a mão que segurou a faca que tentou matar o rei mergulhada em chumbo fundido. Depois que ele foi cortado, teve óleo fervente derramado em suas feridas. Ele então teve seus membros amarrados em cavalos e eles foram arrancados lentamente e com certo esforço. Por fim, aparentemente ainda respirando, seu torso foi queimado na fogueira. Depois de ouvir isso, você pode concordar que a humanidade chegou de algum modo e, como nós dissemos, o caso de Damiens revoltou muitas pessoas naquele momento. Aquilo foi barbaridade ao extremo e enquanto histórias diferiam como Damiens foi morto, foi na fogueira ou foi quando seu último membro foi arrancado, mesmo o espectador mais fiel de execuções naqueles dias estava murmurando a frase eu acho que talvez tenha sido um pouco demais. Era um fato de que quem tentasse matar o rei, conhecido como regicida, teria o pior tipo de punição. Ainda, o que aconteceu com Damiens chocou algumas pessoas como uma ampliação do que Foucault pontuou em seu livro Vigiar e Punir. Eles pediam por mudanças. Um autor e aventureiro italiano que viu a execução disse: "Nós tivemos coragem de assistir essa horrível visão por 4 horas. Eu diversas vezes fui obrigado a virar meu rosto e tapar minhas orelhas e eu ouvia seus gritos perfurantes, tendo metade do seu corpo sendo rasgado." Antes da morte, Damiens ao menos não perdeu seu senso de ironia, aparentemente declarando "La journée sera rude", que é traduzido como "o dia será difícil, mas poderia ser, vai ser um dia difícil". Você não pode discordar de Damiens disso. Se ter seus pés esmagados, mãos derretidas, pinças incandescentes te furando e óleo fervido derramado em suas feridas não é punição o suficiente, ser dilacerado certamente poderia ser chamado de cereja do bolo. É normalmente escrito que os cavalos não fizeram o trabalho corretamente e alguém teve que ir lá com a faca para cortar os tendões teimosos. Não houve dúvida que foi um dia bem difícil, mas agora nós perguntamos quantas outras pessoas infelizes tiveram um dia igualmente ruim. Se os franceses ultrapassaram o topo em meados do século XVIII, seus vizinhos e muitas vezes inimigos mortais, os britânicos, já estavam dando dias ruins a muitas pessoas há muito tempo. De fato, foi dito que os britânicos surgiram com punições que chamamos agora enforcado, arrastado e esquartejado. Foi chamado assim, pois a maneira com que os britânicos fariam isso era puxando, arrastando, o homem para o lugar onde geralmente seria enforcado, mas só até o ponto da morte, não até morrer. O arrastamento era sobre puxar o criminoso pela multidão e para que o pudessem zombar e sentir medo. Esse tipo de punição era para pessoas que cometeram alta traição, pessoas chamadas de traidores do Estado. E para finalizar, o esquartejamento. Nem todas as execuções eram exatamente a mesma, mas em geral, o traidor teria sua humanidade removida com a faca, arrancadas de dentro dele, evisceração. E então, eram picados em 4 pedaços, ou como aconteceu com Damiens, seus 4 membros arrancados por cavalos. Para compor o cenário, o que faltava era às vezes queimado na fogueira, mas o torso e a cabeça eram deixados na London Bridge, apenas para lembrar qualquer um que tentasse ir contra o Estado. Além disso, às vezes os 4 membros seriam enviados para 4 cantos do país. Você pode encontrar pessoas chamando isso de a pior execução da história, mas vamos encarar isso. Se você visse todos esses terríveis espetáculos de punição, é difícil escolher o primeiro lugar. A pior parte é que isso não acabava rápido e, como Damiens, prisioneiros deveriam sobreviver a muitos cortes, furos, queimaduras e às vezes tinham algo sobrando mesmo quando quase desmembrados. Dizem-nos que na Inglaterra e muitos outros lugares na Europa, os provedores da justiça decidiriam quanto tempo duraria. Se eles tivessem piedade de alguém, eles seriam estrangulados ou enforcados até morrerem, e então fazerem o trabalho desagradável. Por outro lado, eles também sabiam como manter alguém vivo durante o processo, e esse era o pior de tudo. Se o prisioneiro fosse realmente sortudo,
eles o matariam acidentalmente enquanto o enforcavam, o que é algo que discutiremos depois. Outro famoso exemplo de execução tortuosa foi do William Wallace, o cavaleiro guerreiro escocês. Você pode ter visto o filme Coração Valente, mas lembre-se que quando Hollywood faz história, você pode dizer que a interpretação é tão frouxa que dificilmente é correta. Wallace lutou contra a lei e a lei ganhou. Ele foi condenado por traição em 1305, embora seja conhecido por dizer que como ele seria um traidor se não era subordinado da Inglaterra. Wallace liderou a luta pela independência da Escócia contra a Inglaterra e o rei Edward I. Em 23 de agosto desse ano, Wallace foi despido e arrastado pelas ruas de Londres por um cavalo. Sem dúvida, os habitantes locais gritavam de alegria enquanto o patife escocês acusado era arrastado. Foi dito que ele estava enforcado, mas levado para a prisão ainda vivo e bem consciente. Ele então teve sua consciência cortada depois que os executores rasgaram suas entranhas. Elas foram queimadas enquanto um Wallace moribundo assistia à operação. Ele foi dividido em 4 pedaços e teve sua cabeça cortada fora, o que deve ter sido um grande alívio. Sua cabeça foi mergulhada em alcatrão e colado na London Bridge para todos verem. Não é o tipo de visão que você tem durante uma volta na London Eye. Mas esse foi o passado brutal e as leis estavam lá em maior parte para discussão. Quanto mais severa a punição, menos as pessoas quebrariam a lei. Reabilitação realmente não existia naquela época. Muitas pessoas só na Grã-Bretanha conheceram esse destino. Mas como nós dissemos, alguns tiveram uma experiência menos dolorosa. Sob a rainha Elizabeth I, disse que muitos padres católicos eram sentenciados a serem enforcados, arrastados e esquartejados. Essa poderia ser a era de ouro da arte, poesia, como as de William Shakespeare, mas Lizzie não estava entusiasmada com alguns desses católicos irritantes. Aqueles acusados de complô católico papista perdiam seus membros. Isto aconteceu em 1681 para o arcebispo de Armagh chamado Oliver Plunkett, sob o reino de Charles II. Espiões às vezes foram por esse caminho, também assim como algumas pessoas acusadas de simpatizar com revoluções. A punição obscena supostamente mantinha pessoas assustadas ou dóceis, mas como geralmente o caso de comportamento extremo, podem causar pessoas irem contra o Estado. É dito que durante estes séculos de dificuldade, algumas pessoas amavam uma boa execução, às vezes com milhares de pessoas enchendo as ruas e às vezes tentando rasgar pedaços dos próprios corpos e para que tivessem um troféu. Muitos anos depois é dito que havia alguns casos de enforcamento, arrastamento e esquartejamento na Guerra de Independência da América, com ambos lados chamando seus inimigos de traidor. Nós possivelmente não poderíamos falar sobre todos os casos, pois há muitos, mas alguns historiadores concordam que o primeiro foi na Inglaterra em 1283. Um grupo de rebeldes da Escócia, como dissemos, foram por esse caminho algum tempo depois, como algumas poucas pessoas que se uniram à revolta dos camponeses em 1381. O século XVI foi um bom ano para enforcamentos, arrastamentos e esquartejamentos, e no século XVII, um grupo de pessoas tentaram e falharam em explodir o parlamento britânico, que é a famosa história do Guy Fawkes e a conspiração da pólvora. Ainda hoje, britânicos se juntam no dia 5 de novembro e queimam uma efígie de Fawkes na fogueira. Como dissemos, a conspiração falhou e então Fawkes foi pego e torturado. Ele e outros conspiradores foram sentenciados a morrer de um jeito horrível em 1606. Primeiro, eles foram arrastados de costas pela cidade com suas cabeças sofrendo pancadas. Então, como o julgamento disse, eles seriam condenados à morte no meio do caminho entre o céu e a terra como indigno de ambos. Não eram destinados a serem mortos quando enforcados. Suas genitais foram removidas e queimadas na frente de seus olhos. Depois os homens foram abertos e seus intestinos arrancados. E dessa vez, o executor foi ordenado a arrancar o coração dos homens. Foi escrito que o mais famoso conspirador Fawkes teve sorte, pois a corda foi cortada incorretamente e quando eles enforcaram ele, seu pescoço quebrou. Como dissemos, você pode ver efígies, tipos de boneca feitas para parecer humana, de Guy Fawkes sendo queimadas todo ano no Reino Unido. Podemos continuar com as revoltas na Grã-Bretanha e a queda dos assim chamados traidores. Mas nós pensamos que você agora consegue perceber como esta operação foi.
Como dissemos, no final do século XVIII, algumas pessoas começaram a perguntar se a punição não foi um pouco desumana. A América a chamaria de cruel e desumana, e de modo geral, mais países em desenvolvimento começariam a se virar mais em direção à privação ou prisão como dissuasão com o espetáculo de violência. Na Grã-Bretanha, algumas fontes dizem que um homem chamado David Tyree foi o último homem a receber essa punição em 1782. Ele teve o pacote completo depois de ser acusado e convencido de espionagem para os franceses. É escrito sobre esse dia. Ele estava sentenciado a ser arrastado até o local de execução e lá seria enforcado pelo pescoço, cortado vivo e suas entranhas e seus membros íntimos cortados de seu corpo e queimados à sua vista. Sua cabeça seria cortada fora e seu corpo dividido em 4 partes e descartado à vontade do rei. Aparentemente, 100.000 britânicos apareceram, pais, mães, filhos, filhas, para aplaudir isto. Contudo, brutalidade extrema estava saindo de moda, à medida que a Europa se tornava muito mais racional e esclarecida. No século XIX, os britânicos diziam que bastava. Vamos talvez deixar a evisceração e a masculinidade de fora e apenas arrastar as pessoas pelas ruas e depois enforcá-las até morrerem ou cortar-lhes a cabeça. Isso aconteceu em 1803 e a vítima chamada Edward Despard. Sua sentença foi trocada da antiga forca, arrastamento e esquartejamento para apenas ser arrastado e morto rapidamente. Ele foi um soldado de alto escalão que estava sediado em Honduras durante os dias do Império. Ele foi visto por alguns da classe dominante como problemático, pois deu alguns direitos aos escravos e defendeu a ideia incomum de igualdade racial. Ele se casou com uma mulher negra e então realmente chateou alguns britânicos de classe alta quando disse que eles deveriam tratar negros iguais aos brancos. Ele estava no comando nesse momento, mas então, por conta de sua terrível gentileza e humanidade, ele foi enviado de volta para a Inglaterra e posteriormente acusado de estar envolvido com um complô para assassinato do rei. O maior encontro depois de tanto tempo para o arrastamento e execução, 20.000 pessoas ao todo. Isso foi rápido e, comparado ao passado, não tão horrendo. Uma era acabou e nunca novamente o público veria alguém mutilado nas ruas enquanto gritava em agonia. Nem uma cabeça decoraria a London Bridge e encher os estômagos com carvão quente ou óleo nunca mais seria a moda nas câmaras de justiça.